Ei, contador, seja bem-vindo a mais um podcast aqui do Contador Agora. Eu, Vanessa Schweng, gerente aqui da empresa, vou conduzir esse podcast para bater um papo muito especial com o meu convidado de honra, que não é convidado, Almir Estrela. Bora! Bora! Hoje, o nosso podcast, a gente vai falar sobre o mínimo viável que é necessário para você ter resultado em marketing digital. Então, se você tem dúvidas, se você quer saber um pouco mais sobre esse conteúdo, escreve aqui no comentário para a gente, participa desse bate-papo junto com a gente e bora para esse conteúdo. Vamos lá? Bora, vamos lá. Vamos lá. Almir, para a gente começar a falar sobre o que é necessário, o mínimo necessário para a gente ter resultado no marketing, a gente precisa primeiro definir o que é marketing, né? Conta para a gente aí o que é marketing. Beleza, então vamos lá, pessoal. Muito obrigado pela apresentação. Deixa eu fazer as considerações iniciais aqui. Ah, tá. Antes de a gente falar o que é marketing, eu queria só voltar um pouquinho para explicar o conceito de MVP. Que é o mínimo. O MVP é um conceito que em startup usa-se muito, que é o mínimo produto viável. Quer dizer, o que é o mínimo que você consegue fazer com o mínimo de recurso, com o mínimo de investimento, com o mínimo para você testar uma tese, ou um produto, ou uma teoria qualquer. Então, o mínimo, quando você fala do mínimo de marketing, a gente já fez conteúdo aqui, como fazer 100 mil, como fazer isso, como fazer aquilo, mas assim, por onde começar? Então, assim, qual que é o mínimo, o que eu preciso básico, o arroz com feijão para conseguir dar esse passo a mais. Então, vamos iniciar na estratégia de marketing. Iniciar na estratégia de marketing. Então, sua primeira pergunta foi? O que é marketing? Beleza. Antes da gente falar, vamos falar de marketing, vamos separar um pouco aqui. Digital é ferramenta. Marketing é marketing, sempre foi marketing desde o início do mundo. Desde quando a Coca-Cola, o Papai Noel era verde e a Coca-Cola transformou em vermelho. Não existia digital, mas já era marketing. Sim. Tá? Marketing são conjuntos de estratégias para que se atenda às necessidades humanas de alguma forma. Então, que se venda essas necessidades humanas. Então, o marketing ele, na minha opinião, ele não é uma disciplina à parte de nada relacionado a negócios. Ele é o centro e o núcleo de qualquer coisa. Porque tudo que se pensa em negócios, o marketing, ele é a estratégia central disso. Sim, o marketing, ele não é só para atender às necessidades do existenciais. Ele cria necessidades também. Então, ele é o que rege tudo que vai acontecer dentro do mercado, independente do nicho, independente do meio. Muito, muito interessante isso. Você falou uma coisa, ele não só supre as necessidades, mas na maioria das vezes ele cria as próprias necessidades, né? Você consegue me dar um exemplo aí, macro, do que o marketing criou de necessidade? Uai, tem um celularzinho parado ali do lado, ó, que não era necessidade de ninguém. Existiu um iPhone 13 Pro Max, mas que foi criado a necessidade de uma câmera mais eficiente, de um sistema mais robusto, de ter mais funcionalidades e despertou o desejo das pessoas de terem esse celular. Então, essa criação de necessidade também é um fundamento muito importante do marketing. Então, vou dar trabalho para o nosso editor, né? Dessa vez. Não. Ô, João, você vai escrever aqui para a gente, em algum lugar aqui, que o marketing, ele cria desejo. Por que é muito importante a gente frisar isso no início? O que é criar desejo? O que é criar necessidade? Nós vamos falar agora, daqui a pouco, de marketing digital para empresas contábeis, mas é muito importante a gente entender esse primeiro conceito, criar desejo e criar necessidade. Porque se a gente não cria desejo e necessidade, a gente não cria público pagador de nada. Exatamente. Certo? Certo. Então, por exemplo, teve um experimento que foi feito com, sabe a banda U2? Sim. Você gosta de rock? Não, né, João? A banda U2, escuta esse caso é legal. A banda, houve um experimento nos Estados Unidos, na Inglaterra, não sei onde, eles pegaram a banda U2 e colocaram ela para tocar na rua, no meio do povo, de graça. O povo tocou. Todo mundo passou por eles no centro
E ninguém reconheceu os caras, ninguém viu, ouviu a música e foi embora. Nesse mesmo dia, eles fizeram um concerto, acho que é para 50 mil pessoas no estádio, cobrava milhões. Por quê? Porque quando você toca na rua, você não cria desejo e necessidade. Você tá só tocando, é só uma música. Mas quando você vende ingresso, fecha um palco, fecha um negócio, faz anúncio em cima de tudo, quando você chama as pessoas para aquela necessidade, as pessoas pagam. Então, se não tiver a criação de desejo, em nada você consegue vender com nenhum tipo de valor expressivo. E quando a gente fala de contabilidade, a gente fala de negócios, a gente fala de confiança, é ainda mais importante que se crie um desejo e uma necessidade para que aquilo ocorra. Então, marketing é um conjunto de estratégias para que a gente consiga criar desejo, necessidade e que a gente consiga vender o nosso produto, o nosso serviço, etc. Que é o objetivo principal. Que é o objetivo principal. Na verdade, é o único objetivo que importa. Vender. Vou passar para essa câmera de cá, João, para essa minha aqui, para a gente frisar isso muito bem. A gente acredita, na nossa filosofia aqui, que existe uma única coisa que importa. E a única coisa que importa é vender. Então, muitas vezes a empresa está preocupada com o processo, com várias outras coisas que tem que se preocupar, mas se não se preocupar com o pilar que é venda, nada acontece. E a venda só ocorre quando você consegue criar desejo, criar essa necessidade de apresentar o seu serviço de maneira que as pessoas queiram comprar. Aí você tem a venda e aí tudo começa. Um ponto bem interessante disso que você falou e que eu friso muito com os nossos clientes aqui no dia a dia é o seguinte: quando um cliente chega para fazer uma reunião com a gente, ele geralmente me conta como que é o dia a dia, a operação, os serviços que são prestados, como esses serviços são prestados. E uma coisa que se destaca em todas as contabilidades é a qualidade do serviço que é prestado. A preocupação com a entrada do cliente, com tudo que vai acontecer, em como que o serviço vai ser entregue, em como que o serviço vai ser prestado. Só que ninguém vê isso. Eles não conseguem mostrar para as pessoas a qualidade do que acontece dentro da operação e que eles se preocupam tanto. E é justamente aí que entra o marketing. Você vai mostrar o seu diferencial para criar a necessidade, criar o desejo das pessoas de consumirem aquilo que você entrega. Até porque quando a gente fala em venda, quando a gente fala em marketing, principalmente quando a gente pensa em vender algo, a qualidade do que você entrega, ela é de longe uma das menores preocupações que você tem que ter. Você sabe por quê? O que você acha que vende mais? Água ou Coca-Cola? Coca-Cola. O benefício da água, são inúmeros os benefícios da água. Acho que tudo no planeta, se você comparar água e Coca-Cola, a água ganha disparado. E a Coca-Cola carrega dentro dela todos os malefícios possíveis na vida de uma pessoa. E mesmo assim, a Coca-Cola, ela é muito mais vendida do que a água da Coca-Cola, por exemplo. Ou do que um suco de laranja. Porque é mais gostoso? Nem é tanto porque é mais gostoso, mas porque tem um marketing muito bom. Então, a qualidade do produto ou do serviço, muitas das vezes, não é nem o mais importante para que a pessoa compre. Mas se a pessoa tiver desejo por aquilo, ela compra. Um grande exemplo disso, por exemplo, você pega tanta coisa que existe que é ruim para o ser humano e que as pessoas têm uma verdadeira necessidade de consumir. Não só de comida, não só de entretenimento, não necessariamente o que é bom a gente gosta de consumir, mas a gente consome 100% daquilo que desperta a nossa necessidade. Exatamente. Qualquer necessidade que a gente tem de, por exemplo, ir no fast food e consumir um combo com hambúrguer, batata frita e Coca-Cola. A gente não tem essa necessidade, mas a gente tem esse desejo. Então, essa vem a diferenciação. Você precisa mostrar e despertar esse desejo. E aí a gente entra na era digital, que veio o marketing digital. Como o Almir disse, o marketing é marketing, são estratégias para divulgação, e o digital é a plataforma que é utilizada, né? O espaço que é utilizado para você aplicar essas estratégias. Almir, o que difere o marketing tradicional, digamos, o marketing geral, em que ele se afunila para o marketing digital? O que é esse diferencial?
Na minha opinião, as grandes diferenças do marketing tradicional ou de qualquer tipo de divulgação tradicional ou de estratégia tradicional com o digital é o alcance e a análise de dados. Então, o digital você consegue alcançar muito mais gente, muito mais pessoas, de maneira muito mais rápida. Então, fazendo um teste, você manda fazer 1000 panfletos na papelaria. Aí você manda um designer fazer uma arte, pra você publicar um post. Aí a arte fica pronta no mesmo dia que fica pronto, por exemplo, o panfleto. Aí você coloca 2 pessoas no sinal, na Avenida Paulista ali, entregando os panfletos pro carro. Mas não, ao mesmo tempo, você faz um anúncio para quem estiver na Paulista receber esse anúncio. Você consegue mensurar através do anúncio quem viu seu post. Mas você não consegue mensurar quem viu o seu panfleto à medida que você foi entregando. Você sabe se a pessoa leu, se ela jogou fora. Você não consegue analisar nenhum dado. Então, o digital ele é muito importante porque, além de ele ter ganhado alcance, você consegue alcançar muito mais pessoas. Você consegue medir esses dados. Além de ser mais assertivo, né? 100%. Porque, por exemplo, se a gente colocar um outdoor, muitas pessoas vão ver, mas nem todas as pessoas são seu público-alvo. Isso aí. Mas se você fizer um anúncio, você consegue direcionar para somente as pessoas que são seu público-alvo ver. Então, vai ser muito mais pessoas em muito menos tempo, com um valor muito menor e muito mais assertivo também. Exatamente. Então, essa questão do valor menor, o digital, ele tem essa impressão de que o valor é menor. É analisável. Porque a barreira de entrada é menor. Só que quando você para analisar, o marketing digital não é um caminho para quem quer economizar. Isso é importante a gente falar. O marketing não é uma ferramenta para quem está mal das pernas. Eu estou mal, vou fazer uma campanha para eu melhorar. O marketing ele é um remédio muito amargo. Você pode até tomar como um remédio, vai ficar muito amargo, vai ter muito efeito colateral. Eu gosto de encarar o marketing mais como uma vitamina. Quando você está bem, para você melhorar, ainda que você já está bem. Quando você está fudido, o marketing não te resolve tanto, não. Porque isso é legal falar que o marketing, quando a gente faz marketing digital, a gente fala em análise de dados, mas as pessoas têm que entender, muitas vezes o contador não entende, que marketing não é igual você comprar e vender uma ação da bolsa. Comprou por 5, vendeu por 7 e ganhou R$2 por ação. Não funciona assim. Tem uma série de outras coisas. E se principalmente o seu produto não for um produto que a gente consiga vender com tanta qualidade, se ele não for um produto com inteligência por trás, provavelmente vai perder dinheiro. Então, o marketing, além dele não ser barato, ele ainda é arriscado. Sim. É um investimento. Você está investindo o seu valor, a sua estratégia de investimento pode dar ou não retorno. Uhum. Então, é um risco a se correr, mas é um risco que vale a pena você correr desde que tenham estratégias eficientes. Né? Exatamente. E aí, entrando nesse ponto de estratégias eficientes, cita pra gente aí um pouquinho sobre estratégias que podem ser trabalhadas dentro do marketing digital. Legal, vamos lá. Acho que a primeira... Eu vou dar um exemplo de estratégia aqui que o pessoal vai gostar. A gente foi no evento do Anderson Fernandes e a gente teve um stand lá e a gente ficou no evento... Duas coisas interessantes para a gente analisar. A gente estava no evento do Anderson Fernandes e a gente ficou no stand que a gente patrocinou ao lado do Pedro Neve. Sim. Então, a gente teve dentro do mesmo evento, o evento com o nome de uma pessoa física, que é o Anderson Fernandes, do lado do Pedro Neve. Eu acho que, eu não vou dizer que são duas autoridades no mercado contábil, inegáveis. Sim. As pessoas dentro do evento faziam fila para tirar foto com o Anderson Fernandes. Faziam fila, o Anderson Fernandes passava. Primeiro, ele colocou 2.000 pessoas pagantes para assistir ele. Primeiro ponto. Ele colocou 2.000 pessoas pagando. Se a gente fizer uma festa de graça, você não consegue pôr 2.000 pessoas. Imagina as pessoas pagando R$500 para ir te ver. Certo? E a gente ficou do lado do stand do Pedro Neve, que as pessoas também... Ele foi no palco, ele deu palestra, e as pessoas saíram do palco, muitas pessoas iam tirar foto com eles.
Em ambos os casos, todos os dois, quando eles saem na rua no dia a dia, quando eles vão numa pizzaria, quando eles vão ao shopping, as pessoas não param eles para tirar foto a todo momento. As pessoas fazem isso com ele porque ele está dentro do nicho dele. Sim, Que ele é referência dentro da contabilidade. Então, é muito difícil tanto os dois, ou qualquer outra pessoa, principalmente a gente falando em negócios, ser referência em qualquer tipo de nicho. Então, quando você escolhe um nicho, é muito mais fácil se tornar referência nele. Você vira autoridade. Você vira autoridade dentro do mercado contábil, você tem um evento do Anderson Hernandes, você tem o Pedro Neves que estava lá no evento e que as pessoas tiram foto com ele. Quando sai do shopping do evento, foi no Frei Caneca, e eles andam na rua, eles voltam a ser pessoas, entre aspas, desconhecidas para o público geral. O que isso nos mostra? Falando em estratégia, que é muito mais fácil você ser muito grande dentro de um nicho específico. E quanto menor o nicho, ou quanto mais subnicho tiver dentro desse nicho, mais especial e maior você se torna. Então, estrategicamente, na minha opinião, e o que eu vivo é muito disso, é um conceito lá do livro do Receita Previsível que eu falava muito antigamente, que é: escolha um nicho e fique rico nele. Exemplo disso é o nosso grupo, que a gente tem algumas empresas, mas todas elas de um nicho específico. Como no caso do contador agora, é o nicho de contabilidade, porque a gente acredita em nicho. Então, falando em estratégia, eu acho que a primeira estratégia a ser definida é escolher um nicho. Se eu fosse contador, montar uma empresa contábil, eu iria escolher um nicho e ia ficar rico dominar esse nicho. Ia dominar minha cidade, ia dominar meu estado, ia dominar o país naquele nicho. Vou trabalhar só com contabilidade para médicos, eu vou dominar aquilo ali, eu vou criar um ecossistema em torno de médico. Vou criar um blog só falando sobre medicina, criar um curso e chamar médico para falar, para ajudar aluno de medicina a passar na prova lá do CRM, nem sei se tem prova, sei lá. Faria alguma coisa relacionada a algum nicho, assim, independente do nicho que fosse que eu escolhesse. Exemplo disso, só complementando, é o que a RD Station faz com agências de marketing, é o que o Contazul faz com empresas contábeis. Se você pegar exemplo, se você pegar, por exemplo, cara, qualquer tipo de negócio que você olhar, você tem, na área da saúde, você tem os seus players, você tem, é muito mais fácil você ficar muito grande num nicho específico. Então, a primeira e a principal estratégia de marketing, na minha opinião, é você ter definido a sua identidade relacionada a um nicho. Corre-se o risco desse nicho acabar? Corre esse risco. Quanto mais você afunila a sua estratégia, quanto mais próximo, quanto menor é a sua base de entrada do funil, mais risco você corre. Mas do mesmo jeito que você corre um risco de perder outros clientes porque escolheu um nicho só, ou não trabalhar outras estratégias porque escolheu um risco só, você também tem um efeito colateral muito grande, que é o quê? Você virar uma referência muito forte nesse determinado nicho que você escolheu. Exatamente, a gente tem grandes, já que a gente está citando o Anderson Hernandes, a gente pode citar a Tactus, que é especialista em negócios digitais. Pode chegar um momento que vai acabar ou que vai mudar o segmento, vai mudar a atuação, vai mudar tudo, mas ele está trabalhando o que está em alta no momento e onde ele consegue oferecer uma diferenciação maior. Então, criar essa especialização, essa autoridade dentro de um público e, principalmente, esse ecossistema em volta desse público, ele é muito importante dentro dessas estratégias. E o digital facilita isso. Então, você pode criar, por exemplo, um canal do YouTube e postar conteúdo com essas dicas. Você pode produzir conteúdo para blog, propagar conteúdo em redes sociais, tudo trabalhando assuntos relacionados a esse nicho, né? E dentro dessas estratégias do marketing digital, a gente consegue trabalhar estratégias de curto, médio e longo prazo. Então, dentro desse ponto, a gente tem que estar disposto também a saber o que a gente vai investir, o que a gente está disposto a investir. E aí, Almir, como que a gente define o que está disposto a investir e o que a gente pode investir no marketing? Vanessa, essa aí é a pergunta de R$1 milhão, né? O que eu posso...
como eu começo, né? O objetivo desse podcast é falar sobre o MVP. O que é o mínimo que eu preciso fazer, tá? Na minha opinião, a base, o pilar, é a estratégia. O quanto custa estratégia? Inteligência. Então, se você é burro, não sabe de negócio, nem adianta querer contratar ninguém. Se é ruim de negócio, não vai conseguir nada. O primeiro passo, o pilar, a base, ter o mínimo de entendimento de negócio. Ler, ver as empresas que tem lá fora, entender de mercado, entender um pouco, eu não estou precisando você formar em marketing, mas entender um básico de anúncio, entender alguma coisa, montar basicamente uma estratégia. E o que eu gosto de desenhar em uma estratégia, que não gasta dinheiro, mas gasta fosfato, inteligência, tá? Nicho. Sempre que nós falamos lá no início do conteúdo, que o editor do vídeo, que o João colocou aqui, de criar a necessidade, é isso. Qual que é a necessidade desse público que eu escolhi? Então, vou vender para médico. Vou vender para o médico e para o açougue e para o boteco. Será que o dono do boteco, o dono do açougue, o médico, ou, por exemplo, o dono de uma startup, uma empresa de tecnologia, eles têm as mesmas dores? Eles falam a mesma língua, eles estão no mesmo lugar? Exatamente. Então, cria-se primeiro a base. O público, quais que são as dores e as necessidades desse público, o que a sua empresa consegue de verdade fazer diferente, que outras empresas não conseguem. Aquela coisa que eu já falei, são 89 mil empresas de contabilidade. O que a sua empresa faz que outras não fazem? Qual que é o seu diferencial? Qual que é a sua identidade? Sua proposta de valor. Sua proposta de valor, muito importante, proposta de valor. Qual que é a sua grande proposta? Qual problema você realmente resolve desse segmento? Você resolve algum problema desse segmento? De maneira mais eficaz, mais eficiente, não necessariamente mais barata? Sim. Isso causa a necessidade. Você consegue suprir a necessidade desse público? Se sim, você tem uma base, um pilar que não custa dinheiro, mas custa inteligência de negócio, sim, tá? É por isso que grandes caras ficam muito grandes e outros não fazem nada, porque não tem a inteligência de negócio ali. Beleza, homem, criei isso aqui, desenhei isso aqui, anotei tudo, top. Beleza. Próximo nível, né? Próximo nível. Na minha opinião, MVP, desenhou isso? Vamos... Ô, João, coloca na tela aqui do lado pra gente. Vamos dar um check aqui, um checkzinho de tudo que a gente for falando. Vamos lá. Criar o público, escolher o público, o nicho. Escolhe o nicho. Quais as dores e as necessidades desse nicho? Segundo checkzinho. Quais as soluções que você oferece para sanar as dores desse público? Quais as soluções que você oferece para sanar essa dor? Quarto ponto. A proposta de valor. Qual que é a sua real proposta de valor? O que de fato você entrega que te difere dos outros 89 mil empresas contábeis? Ponto. Esta é a base da estratégia. Criou essa base aqui da pirâmide aqui da estratégia? Criei. Nós vamos para um segundo passo. Qual que é o segundo passo? O segundo passo seria você apresentar essas soluções para o seu nicho. Como que você vai chegar no seu nicho? Vamos lá. Segundo passo. Sobre como chegar no nicho. Antes da gente chegar no nicho, continua o checkzinho aqui. Nós vamos analisar os concorrentes diretos e os concorrentes indiretos. Tá? Vai colocando na tela aqui, João. O que são concorrentes diretos? Quais empresas... Primeiro é importante, eu vou falar para essa câmera aqui. O que são concorrentes diretos? É para você entender. Você sabe o conceito de concorrente? Não. Você sabe, mas é porque talvez não tenha claro para você. O conceito, a definição é mais difícil. Concorrente é toda aquela empresa, enfim, é tudo aquilo que concorre com você no orçamento do cliente. Então, por exemplo, nós somos uma empresa de marketing. Nós somos focados no nicho de contabilidade. Mas você concorda que o sobrinho do cara que sabe alguma coisa de anúncio pode ser um concorrente nosso? Porque pode deixar de levar o dinheiro para a gente levar para o cara? Sim. É um concorrente nosso. Ao passo que, por exemplo, você pega um software muito maravilhoso de gestão de alguma coisa, mas que é concorrente talvez numa planilha de Excel, que seja concorrente, que no lugar de você pôr dinheiro em um, você põe em outro. Então, por que é importante você falar? A primeira coisa, foca nos concorrentes diretos. Quais empresas contábeis que trabalham naquele nicho? Então, o que você vai analisar desses concorrentes diretos? Qual que é o tráfego do site deles? Primeiro, antes de você analisar
pontos do seu concorrente direto, você precisa definir os seus concorrentes dentro da sua estratégia. Então, se você está fazendo uma estratégia de marketing mais tradicional, digamos assim, tem a contabilidade ali da esquina, é seu concorrente. Só que quando você vai para o ambiente digital, aquela contabilidade nem está na sua concorrência. Legal. Eu fiz essa análise ontem. Um cliente trouxe, a gente estava fazendo o processo de onboard, ele trouxe 2 empresas que, para eles, são concorrentes, estão no mesmo prédio que eles, são concorrentes. Quando eu fui analisar, eles não estão nem aparecendo no digital. Então, numa estratégia digital, eles nem entram como concorrentes. Isso é muito importante. É saber analisar e jogar no campo de batalha que esses caras estão. Então, beleza. Vamos analisar concorrente direto. Eu gosto de analisar tráfego do site desses caras, a força do domínio desses caras, a autoridade do domínio, quais palavras-chave levam tráfego para esse site, né? Sim. Tudo isso você pode olhar pelo SEMrush, pelo Ubersuggest, ou pode contratar a gente para fazer uma análise de concorrência. Com certeza, a gente está à disposição aí, basta clicar no link aqui na descrição e já falar com um dos nossos vendedores aqui. Pode deixar na do meio. Pode deixar na do meio. Então, assim, analisar quais palavras-chave eles têm, né? Eles têm e beleza. Analisou isso dos concorrentes diretos. Agora nós vamos analisar o que são concorrentes indiretos. O que são concorrentes indiretos? Pessoas que não vendem o mesmo serviço que você vende para o seu potencial cliente, mas que estão no Google, na internet, no digital, concorrendo com você de alguma forma por aquela atenção no digital. Então, por exemplo, para nós, do Contador Agora, nós vendemos marketing. O Contazul é nosso concorrente? De maneira nenhuma. Mas é um concorrente indireto se você quiser posicionar na frente deles para alguma palavra-chave sobre contabilidade, porque eles estão. Então, dica para vocês que estão fazendo, que vão fazer essa análise de concorrência. Concorrentes diretos, as empresas contábeis, para ficar mais claro. Concorrentes indiretos. Escolheu a área médica? Todo mundo que vende software para médico, que vende algum tipo de outro serviço para médico, está fazendo trabalho no digital, essa é o concorrente. Olha as palavras-chave desse cara, olha todos esses itens que a gente colocou na tela aqui, para você analisar do concorrente. Eu quero que você analise dos seus concorrentes indiretos também. Porque isso aí entra na parte de criar o ecossistema. Porque o Contazul não é nosso concorrente, mas ele criou um ecossistema que é justamente do nosso público-alvo. Então, quando você pega esse público que é indireto, mas que fala com o seu público-alvo, você consegue criar esse ecossistema completo para atrair cada vez mais atenção e autoridade com esse público. É isso aí. É isso aí. Então, beleza. Então, a gente criou esse ecossistema, a gente analisou os diretos e os indiretos. Depois que a gente fez isso, o que a gente vai fazer? Aí vai para o P de plataforma, né? Exatamente. Beleza. Criou isso tudo, tá na hora da gente colocar isso tudo. Nós temos então, se vocês fizerem esse trabalho bem feito, né, Vanessa? Essas pessoas vão ter uma base de conhecimento muito grande nesse mercado. Então, eles vão ter 300 palavras-chave que tem tráfego. Eles já vão ter uma média de quanto de conteúdo eles têm que colocar por dia, por semana, para conseguir, ou por mês, para conseguir atingir tal posição do Google. Eles vão ter, enfim, eles vão conseguir uma série de coisas, um conjunto de informações que eles podem começar um trabalho aí. Aí, a gente entra em plataforma. Só para essa parte a gente pulou um pouquinho lá no início, mas é porque todas as estratégias de marketing, elas, e dentro do digital e dentro de tudo que você vai trabalhar, ela envolve a gente trabalhar um tripé, que seria o processo, a plataforma e as pessoas, né? Então, primeiro a gente precisa ter um processo estruturado, ter as plataformas para poder aplicar esse processo que foi estruturado e as pessoas que vão executar. Então, a primeira parte, que foi todo esse checkzinho que a gente colocou, ele entra nessa parte de processo, de criar a estratégia, de analisar os concorrentes, de definir onde que o seu público está, como que você vai atingir esse público, como que você vai chegar até ele. A partir do momento que você tem essa estratégia desenhada, esse processo estruturado, a gente vai para uma parte de mensurar e
colocar isso Analisar. em prática, né? E aí a gente entra na parte de plataformas, que era a parte onde você estava quando eu te interrompi. Legal. Você falou uma coisa muito, muito inteligente aí. Porque eu usei desde o início a palavra estratégia, você usou a palavra processo. Mas isso é uma situação interessante, você sabe por quê? Porque, olha só, vou pedir pro nosso editor mais uma vez. Tá dando trabalho pro Tô. João hoje, né? Coloca o nossa logo, não a logo do podcast, coloca a nossa logo tradicional aqui. A nossa logo é um funil. Tá até na camisa da Vanessa aqui, ó. Essa aí tá derretendo, uma brincadeirinha que a gente fez, mas a nossa logo tradicional, ela é um funil. O que é um funil de vendas, né? Por que nós somos tão representados pelo funil de vendas? Porque a gente acredita que o funil de vendas é o único topo, meio, fundo, descoberto, não sei o quê, porque a gente acredita que o funil de vendas é a única solução para o marketing. Não necessariamente. Mas eu acredito verdadeiramente que o funil é um caminho. E o caminho é um processo. E tudo que não seja, e tudo que não for processo, é sorte. E a gente não acredita em sorte, a gente acredita em processo. Exatamente. Então, duas coisas interessantes. Uma é que, de fato, tudo é um processo. Tudo é um processo. E quando a gente fala de estratégia de curto, médio e longo prazo, a gente também diz muito do que a gente é. Porque a nossa empresa chama contador agora. Não é o contador no passado, nem o contador no futuro. É o que a gente pode fazer hoje. E hoje, o que a gente acredita? Que é seguir um processo, analisar esse processo, refazer repetidas vezes. Mas, basicamente, é processo. Então, vamos lá. Processo, plataforma e pessoas. Beleza. Tem um processo. Você tem um caminho? Tenho. Tem um caminho definido? Tem um caminho definido. Vamos em plataforma. O que uma pessoa, o mínimo que uma pessoa precisa ter, Vanessa? Uma empresa precisa ter para realmente ela ser levada a sério no quesito conseguir clientes através do digital. Você inverteu a ordem, porque eu que estava fazendo perguntas, mas tudo bem. A parte das plataformas e o que é necessário para você ter esse trabalho, para você conseguir executar e gerar vendas, é você ter toda a base para você analisar o que você está fazendo. Porque não adianta nada você ter... às vezes adianta, se você contar com a sorte, mas não adianta nada você ter um monte de estratégia, um monte de conteúdo, um monte de anúncio rodando, investir 1 milhão de anúncios todo mês, se no final do mês você não analisa para onde o seu dinheiro foi, você não analisa o retorno que esse investimento gerou para você. Não adianta você fazer um site bonito, visual, que quando você passa o mouse, a bolinha mexe e a pessoa pula. Se você não sabe se as pessoas estão acessando o seu site, quais páginas ele está acessando, se ele deixa contato para você ou não, se o contato que chega veio de anúncio ou não. Então, para você ser levado a sério, para você realmente fazer um bom investimento, você precisa mensurar o resultado que você está tendo. E dentro dessas plataformas, existem várias no mercado. Primeiro, analisar o resultado do site. Então, você precisa analisar quanto de tráfego o seu site está tendo. Então, vamos lá, só para você falar sobre isso. Então, vamos falar de plataforma. Vamos lá. Você precisa de um site, ponto. Site é a primeira plataforma. Ô, João, checkzinho no site. Você precisa de um site. Aí você precisa mensurar os resultados que esse site está dando. Sim. Então, debaixo do site, o João vai abrir uns negocinhos aí para conseguir entender que está vindo do site. João, você vai ter um trabalho, viu? O que acontece? Você fazer um trabalho e não mensurar o resultado é a mesma coisa de um médico querer fazer uma cirurgia em você sem ver um exame de sangue seu. É a mesma coisa. O exame de sangue está para um médico, assim como uma análise de dados está para uma empresa. Então, você definir, você saber os números da sua empresa na sua mão, você que é contador, né? Mais do que ninguém, você tem que saber. E marketing nada mais é do que mensurar resultado. Então, vamos lá. O site é a primeira plataforma. Aí, o que o cara usa para mensurar esse resultado? E aí, para mensurar acessos,
páginas mais acessadas, origem desses acessos, tempo de permanência no seu site. Tudo isso você usa o Google Analytics. É uma ferramenta do próprio Google. Checkzinho no Google Analytics aqui, junto com a logozinha do Google Analytics aqui. Coloco bonitinho aqui. É uma ferramenta do próprio Google que mostra como que estão sendo esses acessos, de quais provedores, quais navegadores, enfim. Ele mostra tudo do seu site. De maneira completa. Google Analytics, seu site subir e o Google reconhecer. Google Search Console. Google Search Console, checkzinho nele, junto com a logozinha dele. Você tem que ver lá no seu site se tem um arquivo, alguma coisa assim que você tem que subir, uma parte mais técnica que não cabe aqui, mas seu site tem que ter Google Search Console e você tem que ter Google Analytics. Exatamente. Certo? E para você fazer com que o seu site cresça, seja visto e tenha autoridade, você tem 2 ferramentas principais. Que a primeira é o SEO. Então, você precisa ter a otimização e a plataforma e as otimizações SEO dentro do seu site. Checkzinho pro SEO. E a segunda é anúncio, que é quando você vai propagar o seu site para o mundo. E aí vem a divisãozinha que vai para o Google Ads, Facebook Ads, LinkedIn Ads, Taboola, e assim vai para a quantidade de plataformas de anúncios que existem. Legal. Uma vez sobre anúncios, tá? Uma vez eu vi uma palestra do Érico Rocha, e tava lotada assim, ó, em BH, tava lotada. Devia ter 5.000 pessoas. E ele chegou e falou, gente, se eu vivesse de orgânico, talvez eu tinha 20 pessoas aqui na palestra. Por quê? Pra gente entender que o SEO é maravilhoso, ele é redução de CAC, ele é muito foda. Só que tem que pôr dinheiro na máquina. Se não colocar dinheiro na máquina, a máquina não roda. E quando a gente está falando em estratégia de conseguir o mínimo viável, nós vamos falar do mínimo de anúncio ainda, mas é importante, tem que ter anúncio. Tem que ter anúncio para conteúdo que gerar, tem que ter anúncio para o site, quando o cara digitar contabilidade para médico em São Paulo, você tem que ter primeiro, tem que ter uma página boa, uma landing page boa, tem que ter anúncio, certo? Certo. E beleza. Aí isso entra na parte que a gente estava falando lá sobre as estratégias de curto, médio e longo prazo. O SEO é uma estratégia de longo prazo de, no mínimo, 12 a 24 meses. É isso aí. Então, se você quer ter o mínimo para você iniciar, o SEO é extremamente importante, mas ele não é o que vai te gerar resultado a curto prazo. É muito importante as pessoas entenderem o SEO. O SEO é a mesma coisa de você comprar um apartamento na planta. Você começa a pagar o preço dele hoje, para você morar daqui 2 anos. Mas enquanto isso, você não pode morar na rua, você tem que pagar um aluguel. E o que é o aluguel? Google Ads, Facebook Ads. Então, você tem que se comprometer com isso. Quanto eu invisto do quê? Já que nós estamos falando do mínimo viável. Investe primeiro, estudar estratégia, tudo aquilo que a gente falou. Fez isso, site Google Analytics, faz um site bem feito, um site organizado. Agora, se vier com site de assinatura, de pagando R$29,90, esse site de merda. Se vier com site de Wix, se vier com site todo fodido de HTML, nem vem querer mexer com marketing, não vai mexer. Vai ficar a vida toda aí perdendo tempo, dinheiro e passando raiva. Quer fazer um negócio, e fazendo a sua agência de marketing passar raiva para colocar o conteúdo no seu blog também, só vai alfinetadinho aqui. Tá vendo o povo errado aí, alfinetando cliente? Então é isso. Então, faz site direito, faz site de preferência ou WordPress ou outra plataforma que seja customizável, que é muito importante, que tenha bom atendimento de SEO, que tenha boa velocidade, que seja moderna, tudo mais, que muda tudo todo dia, então é importante estar bem atualizado com isso. Então, site, Google Search Console, Google Analytics, SEO, SEO e mídias pagas, que aí entra Facebook, Google, blá, 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 tudo. Nós temos plataforma. E aí, ainda tem mais 2, que são muito importantes, que também são vinculadas nessa parte. A primeira é a de gestão de leads, captura de leads. Que entra em Analytics também. Mas o Analytics, ele mostra o tráfego. O lead em si, é importante você mensurar a parte. Então, por exemplo, você gera uma média de 20 leads ao mês. Mas de onde que esses leads estão vindo?
Seus leads estão vindo de anúncio, seus leads estão vindo do orgânico, seus leads estão vindo de tráfego direto, esses contatos estão vindo da sua página de contato, de uma página de especialidade que você tem ou da sua página de, por exemplo, Trabalhe Conosco. Então, essa mensuração da quantidade de leads gerados e a origem desses leads também é extremamente importante. Aqui, por exemplo, a gente usa o RD Station, mas existem outras ferramentas que também fazem essa captura e essa análise da origem do lead. E a outra plataforma que também é extremamente importante é o CRM, que é o nosso... a gente tem um podcast inteiro falando só sobre CRM. Nós temos, né? Temos um conteúdo falando só sobre CRM, de tão importante que essa ferramenta que essa plataforma é. O RD Station, ou em qualquer ferramenta de automação de marketing. Uma ferramenta de automação de marketing para essa mensuração e uma de CRM. Ferramenta de CRM. Pronto, você tem plataforma. Você tem plataformas. Tá, plataformas. Você tem plataformas. Então, eu queria fazer um adendo sobre esse negócio de plataforma. Eu me deparei com um conflito interno essa semana. Nem comentei com você. Eu postei um vídeo no meu Reels e deu 10 mil visualizações no vídeo. Em, 24 horas. Um corte do nosso amigo João. Deu 10 mil visualizações. Chegou lead, não sei o quê. Eu falei assim, nossa, cara, se eu fizesse um conteúdo desse pro blog, pra eu atingir 10 mil pessoas no conteúdo pro blog, eu demoraria 1 ano. Com o Reels, eu demorei 24 horas. Logo pensei, será que o blog tá morrendo? Logo eu fiquei com conflito interno, ainda mais eu que sou apaixonado com SEO. Todo mundo sabe. E vendo SEO e vive SEO. Aí eu lembrei de uma coisa. Eu tenho um dono de thumb na minha sala. Pedi pro João, pôr a foto aqui do meu dono de thumb. Aqui. Eu tenho um dono de thumb. E quando eu me peguei nesse conflito, sabe o que eu olhei pro dono de thumb e eu lembrei de uma coisa. O dono de Trump, enquanto presidente dos Estados Unidos, foi barrada a conta dele do Twitter e nunca mais teve Twitter. O presidente dos Estados Unidos, o homem mais importante do planeta, teve a conta do Twitter barrada. E isso foi uma resposta para mim. Porque não importa o quanto a rede social esteja mais evoluída e mais rápida do que outras coisas. O meu site é meu e ninguém te veio do ar. A lead que eu capto do meu site, ela é minha e ninguém me toma essa lead. Agora, amanhã eu posso abrir meu Instagram e não ter mais nada. E sabe um outro ponto que você falou no início desse podcast aqui? Tudo muda muito rápido. Porque quando a gente começou o Contador Agora, há 4 anos atrás, a empresa nesse formato, o Instagram, da forma que ele existe hoje, ele não existia. Essa parte de postar vídeo, os Reels surgiram há menos de 1 ano. Justamente por uma competição com uma outra rede social que surgiu agora também. Então, isso tudo é muito importante. Novamente, é muito importante você usar o que está acontecendo, o mercado, as mudanças, apostar na tecnologia e no digital como plataforma. Mas é importante você não colocar tudo num lugar só. Porque pode ser que, por exemplo, daqui a 1 ano, o Instagram nem exista mais. E o que você fez com aquele trabalho todo, né, que você investiu nele? Então é importante você ter a sua própria fonte de leads, você tem que ter as suas leads, captar a sua base e ter o controle através do e-mail, do WhatsApp, você ter o controle dos seus leads. E não viver em função de rede social. Isso volta lá para o processo, onde que o seu lead está, como que ele procura, o que ele consome, em quais redes você pode estar, qual ecossistema que você tem que criar para poder falar com ele. Legal, Vanessa. Perfeito. Processos, plataformas. E aí a gente vai para o terceiro ponto, que é um ponto muito, extremamente importante e necessário. Pessoas. Porque não adianta você ter um processo, uma plataforma e não ter ninguém para poder fazer nada. Quando a lead chegar, não tem um vendedor para vender. Quando precisar de mandar uma proposta, não tem ninguém para fazer um design legal para você. Quando precisar de fazer um anúncio, não tem ninguém para te ajudar. E a gente precisa de gente, né? Exatamente. Nesse ponto, Almir, qual que é o mínimo time ideal que precisa para começar o marketing?
Nossa. Ou eu, como dona da empresa, posso fazer tudo sozinha e fazer o operacional, o atendimento ao cliente, a venda, o marketing, o anúncio? Vamos lá. Eu acho que quando eu, assim, fazendo um exemplo meu, né? Quando eu comecei, eu não tinha nada, né? Absolutamente nada. E nem absolutamente dinheiro para fazer nada. Eu já contei isso aqui, que eu tinha um computador que desligava de 4 em 4 minutos. Eu tinha 4 minutos para fazer uma tarefa. Se essa tarefa não fosse feita em 4 minutos, eu perderia ela toda. Porque eu tinha que salvar em 4 minutos. E eu fiz isso durante um ano, com o computador desligando de 4 em 4 minutos. E ele esquentava. Teve um dia que eu tive que correr com ele pro terreiro da casa da minha mãe, porque eu achei que ele ia explodir. É sério essa história. E o meu primeiro computador foi minha na época, namorada, que hoje é minha esposa, que financiou nas Casas Bahia pra mim, que é aquele branquinho que tá lá de 10 vezes. Eu não tinha dinheiro pra fazer marketing, eu não tinha nada. Eu só tinha a minha boa vontade de querer fazer as coisas dar certo. 5 milhões depois, dá certo. Só que o que acontece? Eu acredito que se uma empresa contábil que está ouvindo a gente, eles têm condição de fazer uma coisa bem feita. Eles não estão começando do jeito que eu comecei. Eu acredito que não. Não necessariamente a nossa persona. Então, o que eu acredito que seja um mínimo de equipe viável, tá? Eu acho que tem que terceirizar, para quem entende, os anúncios. Eu acho que anúncio não dá para ser interno. Não dá para você arriscar, não dá para você brincar com dinheiro. Você vai perder dinheiro se você brincar com dinheiro. Você vai perder dinheiro. E anúncio é uma coisa muito séria. Então, isso você tem que terceirizar para quem entende. Tá? Designer. Você pode pedir arrumar um estagiário para você. Você pode contratar arte avulsa no Orkana. Entra aí no site, gente, orkana.com, e para de encher o saco da gente pedindo arte de aniversário. Paga 20 conto pro cara. O cara faz lá, tipo assim, você não precisa de nenhuma inteligência por trás para fazer isso. Então, o que eu acho? Quando você precisa de muita experiência. Vamos fazer uma conta básica, que eu vou pedir pro João fazer uma conta aqui. O que a gente tem hoje num departamento de marketing? Você tem um cara de tráfego. Sim. Né? Quanto que custa hoje, básico, por baixo, um salário de um gestor de tráfego? No nível gestor? Gestor, porque o cara, para conseguir analisar dados, é gestor. No nível gestor, acima de 5 no mercado. Vamos por 5 mil. Se você pegar São Paulo, é ainda mais caro. Coloca aqui, ó, gestor de tráfego, 5 mil. Qual que é a grande função do gestor de tráfego? Ele vai fazer sua campanha, criar sua campanha, analisar resultado e vai ter uma inteligência por trás ali. Sim. Esse é o nível hierárquico que você precisa de um cara para criar sua campanha. Você não pode criar sua campanha com um estagiário. Tudo bem, o estagiário pode criar uma campanha, mas você tem que ter um gestor de tráfego para analisar seu resultado. Sim. Um gestor de tráfego custa 5 mil. Você tem um redator para fazer seu conteúdo para o blog, né? Sim. Quanto que custa um redator, um jornalista ou alguma coisa assim? Para ficar por conta só de redação, uma média de 2.500. Então, uma média, eu tô falando, gente, uma média não com encargos nem nada, tá? Eu tô falando um salário normal. Então, você tem um redator aí de 2 mil, põe 2 mil aí de redator. Ou você pode contratar um terceiro para escrever o seu conteúdo, um Orkana. Você vai gastar aí com conteúdo, otimização, com tudo, R$100 por conteúdo. 150 mais ou menos por conteúdo. É, mais ou menos, né? Isso. R$150 por conteúdo. Isso barato, arriscado. Não necessariamente um cara bom. Tá? Você tem aí, então, R$2.000 num cara de conteúdo. Você tem R$2.000 no designer, né? Coloca aqui, designer. Você tem R$2.000 de designer. Também aqui. Você tem... O que mais que você tem dentro de uma área? Eu acho que é isso, né? Assim, principal, né? É um gestor de tráfego, um cara de conteúdo. Você tem um embalde, né? Você tem um cara, um analista de marketing. Você tem que ter um analista para fazer a estratégia, para esse cara custa pensar conto, o SEO. Né? Você tem um analista de marketing para fazer estratégia, SEO, para pensar um pouco disso. Então, você tem para você montar um time de marketing hoje, quanto que deu aí? A gente está contando só marketing, a gente vai entrar vendas aqui ainda não. Só marketing. 13. Então, deu R$13.000. Coloca aqui a continha aqui, 13 mil. Então, se a sua empresa puder
investir 13 mil e ter todos esses profissionais dentro da sua empresa, top. Sua empresa vai voar. Você vai conseguir em um ano o que você não conseguiu uma vida. Porque você vai ter um analista de tráfego, um gestor de tráfego em cima da sua conta, tá? Você vai ter um cara que trabalha 8 horas por dia escrevendo conteúdo, ele faz pelo menos 2 conteúdos top por dia pra você. 2 conteúdos por dia dão 40 conteúdos no mês. No ano, 4 vezes, dá 400, dá 500 conteúdos no ano. 500 conteúdos no ano, você bate qualquer concorrente no ano com 500 conteúdos no ano. Certo? Então você tem estratégia boa. E um cara de social media por conta de você vai ter a rede social mais bala do mundo. Então você tem o melhor de todos os mundos por 13 mil reais. Ok? Sim. Almir, sem condição, não tem 13 mil reais. Eu também não tive para começar. A gente não teve. Então, o que você pode terceirizar e o que você pode ter interno? Terceiriza tudo que é relacionado à inteligência. Você terceiriza. Então, estratégia de SEO terceiriza. Porque escrever o artigo, gente, qualquer pessoa formada em jornalismo, letras, marketing, publicidade, que tem um bom português e entende a redação com SEO, a escrita para web. A escrita para web, ele consegue fazer um bom conteúdo. Mas o negócio não é o conteúdo, o negócio é a inteligência que está por trás do conteúdo. Então, você ter uma agência de SEO é top, ou uma empresa que consiga mesclar SEO com anúncio, que consiga te dar essas duas inteligências, é top. Agora, escrever o conteúdo, você pode contratar no Workana, você pode ter um cara que faz um conteúdo... Cara, um conteúdo por semana tá ótimo, 3 por mês, 4 por mês, já tá legal para começar. Já então, você não precisa ter esse já custo é bacana. todo. Rede social, você pode ter um estagiário meio horário que vai dar conta de toda a sua demanda. E essa parte também de embalde, de tudo, esse analista também você pode deixar por conta de uma agência. Sim. Então, eu acredito que o mínimo para você começar, para quem tem condição de fazer com 13 mil, top 13 mil, quem não tem, terceiriza essa parte de inteligência, não caça aprender, senão você vai ficar 5 anos para aprender. E não que você não consiga, a contabilidade é muito mais complexo do que isso, mas é porque cada macaco no seu galho. E quando você tem uma empresa, você você tem uma empresa, você tem milhões de coisas para você gerir dentro da empresa. Então, se você for fazer investimento de aprender o marketing, aprender o cuidado operacional, de vendas, do processo, de tudo, com que tempo que você vai viver, dormir? Exatamente. Então, assim, então, o mínimo, eu acho que tem que ter uma agência. Hoje, você gasta-se em torno, para você ter um trabalho desse com uma agência, se especializada em SEO, com a gente aqui, por exemplo, num projeto, você vai gastar, depende de cada projeto, mas você gasta 3 mil reais. A partir de 3 mil reais, você já começa a ter um bom trabalho. Então, o que é melhor, gastar 13 ou gastar 3? Depende. Almir, quero fazer sozinho, tô começando, não tenho condição nenhuma. O que eu faço? Investe em conhecimento, então. Então, não põe dinheiro em mídia, não põe dinheiro em anúncio, não põe dinheiro em nada. 2 coisas que as pessoas têm que são 2 caminhos para seguir. Igual aquele negócio da Matrix lá, da pílula vermelha e da pílula azul. Existem 2 caminhos para o cara seguir. Ou ele gasta dinheiro, ou ele gasta tempo aprendendo a fazer e fazendo. Você tem dinheiro para gastar, gasta dinheiro. Quanto? Quanto mais, melhor. É isso. Quanto mais, melhor. A matemática é simples. Almir, eu quero pôr 1.000 reais de anúncio, você vai ter um resultado. Eu quero pôr 100 mil, você vai ter 100 mil vezes mais resultado. E aí vem a questão, não adianta você colocar 1.000 reais numa empresa que é especializada e esperar um resultado 100 vezes maior, porque 1.000 reais dentro principalmente do segmento de contabilidade é pouco. Dependendo, principalmente do nicho que você for atingir. Pouco. Mas uma chave aí custa 15 conto, filho. Só que aí vem também contabilidade de São Paulo, 25. 25 reais. Só que, por exemplo, se você pegar 100 mil e investir em uma pessoa que não é especialista no que está fazendo, também você acabou de jogar 100 mil reais fora. Transfere para minha conta que é mais fácil. Muito melhor, né? Ou contrata a gente, né? Ou contrata a gente. Mas essa parte de ter pessoas, de ter um time, ela é fundamental. Gente, só um minutinho. A Vanessa... Qual câmera que tá essa aqui? A Vanessa hoje já conversou com a cliente lá de Nova York, pediu presente. Agora o podcast pede pra transferir 100 mil reais pra você. Você tá pidona hoje, hein? Tá maluco, cara? Uma hora dessa, alguém te traz um presente e chama pra...
Vai para Nova York. Imagina uma cliente chama. Imagina beleza, né? me chamar para Nova York. Isso é uma beleza. Mas vamos lá. Bem, quando a gente pensa em pessoas para trabalhar, para fazer gestão, para fazer 6h30, tudo. a Priscila vai fechar o dia? Vai. Já falou com ela? Ela sabe. Já é um time operacional em funcionamento, pode ficar tranquilo. Tá bom. Quando você vai pensar nesse time para poder executar para você, mesmo que você terceirize o marketing, eu particularmente não gosto de usar o termo terceirização de marketing, porque a estratégia do marketing é a de divulgação da sua empresa. É a sua identidade, é a sua marca, é o seu projeto, é a sua voz. Se você terceiriza e deixa só por conta de outra pessoa, você não faz parte do processo. Então, usar a terceirização, eu particularmente não gosto. Eu gosto de falar que nós somos um braço do marketing, um braço da contabilidade. Tá? E mesmo que você tenha uma empresa para ser um braço, para dar suporte nesses pontos onde você não consegue atuar, ou você ainda não tem uma equipe interna para poder atuar, é importante que você tenha pessoas dentro da sua empresa que vão participar desse processo do marketing. Então, se você não tem uma estrutura para, por exemplo, contratar toda essa equipe que é necessária, mas pelo menos ter uma pessoa, um analista de marketing, alguém dentro da sua empresa para ser essa ponte é fundamental. Não, Vanessa, você falou tudo isso aí. Você falou tudo. Os clientes que mais têm resultado com a gente são os que têm um gestor de marketing, eu vou colocar um gestor entre aspas, dentro da empresa, porque consegue conversar a mesma língua que a gente. Porque às vezes o contador, eu até entendo, no caso, o contador, porque ele tem uma verba, por exemplo, eu tenho 4 mil para gastar, um exemplo. Ou eu contrato uma empresa que tenha toda essa inteligência para me entregar 4 mil, ou eu contrato alguém aqui que vai fazer tudo, mas essa pessoa não vai conseguir fazer tudo. Isso é outra ilusão. Contratar um cara formado, esse cara vai cuidar do meu marketing. Cara, você vai perder só seu dinheiro. Não é falando mal do cara, mas você tem, por exemplo, aqui no Contador Agora, você tem jornalista, você tem cara que fica olhando sua métrica, você tem tudo. Um gestor um cara que você vai contratar na sua empresa, ele não tem essa expertise. Então você não vai contratar uma pessoa para fazer tudo. Isso não vai acontecer. Isso não existe. Eu nunca vi acontecer. Toda vez que o cara assume, depois a empresa volta porque não consegue. Não tem a performance no anúncio, não tem a performance no SEO, não tem um conteúdo de qualidade, não tem. Tá? Então, se possível, se a pessoa puder, se a empresa contábil puder ter alguém de marketing para fazer a ponte, não só a gestão do contrato, mas fazer a ponte entre uma empresa especializada em determinado ramo do marketing, determinados tipos de serviços, e a empresa de contabilidade, vai ser perfeito. Porque aí é uma sinergia que é perfeita. Exatamente. E a outra parte de pessoas que também é fundamental, essencial e interceirizável, se essa palavra existir no dicionário, é a parte de vendas. Porque o objetivo, o propósito do marketing é trazer autoridade para sua empresa e trazer lead. E o objetivo único e fundamental de qualquer empresa é vender. Se você não tiver uma equipe de vendas, ou se você terceirizar o seu processo de vendas, você está terceirizando o coração da sua empresa, você está respirando com a ajuda de aparelhos. Vanessa, empresa sem comercial, não existe, não tem essa possibilidade de existir uma empresa sem comercial, não pode. Uma empresa tem que ter um time comercial. É por isso que eu falo, eu sempre vou falar que meu objetivo no mercado contábil é tentar levar um pouco. Cara, você pega os contábeis. Eu tenho 35 anos, eu tenho 34, faço 35 esse ano, 2022. Eu tenho menos idade que a maioria dos nossos clientes. Eu tenho menos experiência que a maioria dos nossos clientes. Eu nunca tentei aqui, em nenhum conteúdo meu, tentar querer ensinar um contador a fazer nada que eu não tenha feito. Eu não quero ensinar contador a trabalhar, ensinar contador a ser bom contador. Esse nunca foi meu objetivo. O que eu tento trazer aqui são processos de crescimento. E que são válidos para quaisquer empresas. Mas a gente é especializado no nicho de contabilidade que eu consegui desenhar um método. Então, o meu objetivo aqui assim, com muita humildade,
é tentar falar com o cara assim, cara, eu fiz isso e deu certo, com muito menos do que você tem. Tal empresa cliente meu fez isso e deu certo. Põe um CRM, coloca o vendedor, gera uma lead, vê essa lead, vê toda essa máquina sua funcionando, coloca um conteúdo do blog, vê o acesso aumentando, vê uma lead caindo por causa do conteúdo, vai pro seu time, você manda 2 e-mail marketing, o cara te responde, seu time de vendas entra em contato, entra na negociação, passa todas aquelas etapas de venda, manda a proposta, o cara fecha o contrato, a sua roda girou. Faz isso 2 vezes, faz isso 3 vezes, faz isso 4 vezes, aumenta isso. O objetivo é criar essa máquina de vendas para esse cara, esse processo de vendas, essa inteligência de dados para esse cara. E não existe a gente falar em nada disso se quando a lead chegar não tiver ninguém para atender. Porque eu não vou pegar o telefone e vou atender a lead sua. Eu não vou fazer isso. Você não vai fazer isso. Mas a gente fica de babá muitas vezes olhando CRM de cliente. Sendo que o CRM é igual um caça-níquel que você abre, assim, tá cheio de oportunidade de você ganhar dinheiro. Só que, diferente do caça-níquel, não é na sorte, é no processo. Não é? Eu já contei a história do podcast do ursinho do meu pai? Não. Pelo menos pra mim, não. Você Corta já ouviu pra cá. algum podcast aí? Ô, João, vou te contar um caso, então. Pra você, pra Vanessa. Vanessa já conhece, eu acho. Você já conhece, né, Vanessa? Ah, conheço. Ah, claro, todo mundo conhece a história. Tá na do meio, João? Eu vou contar um caso pra vocês, então. Eu tinha 10 anos de idade, meu pai me levou no shopping. Essa história é real, viu, João? Meu pai me levou no shopping. E eu sabe aquelas máquinas de que você joga moedinha e pega o ursinho? Sim. Aí tinha uma galera brincando lá, eu joguei lá pra pegar um ursinho. Aí eu joguei e peguei um ursinho. Levei pro meu pai, seu pai, peguei o ursinho, me dá mais dinheiro, né? O pai foi me dar um tanto de moeda. O que aconteceu? Eu perdi todas as moedas dele. E ele não me xingou, ele não falou nada comigo. Ele falou, não, tudo bem, essas máquinas são assim mesmo, é sorte, isso é sorte. Você perdeu, tá tudo bem. E os anos se passaram, eu fui trabalhar com ele. Aí eu já devia ter uns 17 para 18 anos, tinha que entregar RAIS. RAIS é uma obrigação acessória, até hoje tem, acredito que deve ter. Eu tinha que entregar RAIS, que é uma obrigação acessória, tinha uma série de coisas para fazer antes, tinha uns BO lá para resolver. E eu consegui resolver todos os BOs. E consegui entregar tudo em dia, tudo bonito, tudo pá. Antigamente era tudo muito manual. E eu consegui entregar. E eu mostrei pra ele, legal. Só que eu tinha que entregar mais. E eu comi mosca, dei uma nota, não consegui entregar. Aí eu cheguei pra ele e falei, pai, fiz merda. Total. Dei uma nota, foi mal. Tá aqui, não consegui fazer. Meu pai, sabe o que ele fez? Sabe aquela vez, há 10 anos atrás, que você me pediu dinheiro da máquina, do ursinho, que você perdeu o dinheiro? Falei assim, você é a mesma pessoa daquela época. Você nunca teve processo, você sempre teve só sorte. E aquilo doeu em mim, porque realmente eu não tinha processo de trabalho. Eu lembrava e fazia. Era a gestão do susto. Era a gestão do, tem que fazer tal coisa. Eu não tinha processo de nada. E quando eu fui montar o contador agora, eu sempre levo isso como uma regra para mim. Não existe sorte ou azar. Existe processo. Porque se o processo for ruim e você analisar os dados, você sabe até o que você pode mexer, o que você pode mudar para tentar dar certo. Mas se você não mede nada e não segue processo nenhum, como é que você vai saber onde você errou? Então, é muito importante todos esses processos bem desenhados e bem alinhados para a gente não tratar o marketing da empresa da gente ou o processo de crescimento da gente como o processo de crescimento da nossa vida no geral, do nosso desenvolvimento tanto como pessoa, como profissional, como sorte. Porque no fim das contas, no que eu acredito, não adianta você rezar, não adianta você Colocar a mão na Bíblia pra ter dinheiro pra pagar funcionário. Cara, eu trabalhei numa empresa, ô João, é verdade. Por isso que eu tomei tanta raiva de crente. Eu trabalhei numa empresa. Obrigada. Não, eu trabalhei numa empresa que a mulher mandava no dia do pagamento a gente colocar a mão na Bíblia para Deus abençoar do cliente pagar. Cara, Deus não tem nada a ver se ela é ruim financeiramente, se ela não sabe mexer com dinheiro, se ela é ruim de negócio, se ela é desonesta na condição, porque se ela contrata, ela tem que ter condição de pagar. Então eu não vou pôr mão em Bíblia não, irmão. Você se vira. Você fez um compromisso comigo, você arca com seu compromisso. Não tem mão em Bíblia não, filho. Deus não tem nada a ver com você, se você é caloteiro não, irmão. Não, porra. Porque aí você entra numa coisa que não tem nada a ver com o podcast.
Mas assim, fica fácil você colocar a responsabilidade do seu negócio crescer na mão de Deus. Você concorda? Sim. Você coloca na mão de Deus. Ou você coloca na mão de Deus, ou você coloca na sorte, ou você coloca na mão de qualquer coisa. Só que no final, quando você pega e analisa a sua vida, tá tudo na sua mão. E como que você faz isso funcionar? Pô, segue um processo. Cara, e qual que é o processo? Faz o mínimo viável, plataforma, tem um site, analisa a concorrente. Todo mundo tá fazendo, tá dando certo. Escreve esses artigos, que esses artigos vão ranquear. Quando a lead chegar, tem um CRM, tem um negócio, a lead vai cair, não sei o quê, vai organizar e vai vir mais clientes. Aí quando você tem tudo isso, essa máquina toda, uma coisa ou outra pode dar errado. Mas é muito difícil tudo dar errado. E quando você tem isso tudo, o que der errado, você consegue saber exatamente onde deu errado e por que deu errado. Agora, se você não tem nada, se você fecha o olho e fala, eu vou conseguir porque eu vou conseguir, aí aquele é o marketing de esperança. É o marketing da fé. E a gente não faz marketing da fé aqui. Não. A gente faz marketing com dados. Eu falo essa questão da gente... quando a gente, CNPJ não tem coração, não sei o quê, mas existe uma frase que eu ouvi um dia desse que é uma verdade, que o marketing é ateu. O marketing é ateu, você não pode ter fé. Marketing não é fé. Marketing é análise de dados. Processo, analisa. Cara, tá uma merda. Vê o que tá errado e refaz. Vê o que tá errado. Sabe por quê? Com todo o respeito do mundo, Jesus Cristo não vai mexer na sua campanha do anúncio. Deus nunca desceu na terra e mexeu na campanha de ninguém. Você tem noção disso? Você tem noção disso? Ele não vai movimentar lá a ferramenta para diminuir o CPC, Ele não vai mudar o algoritmo do Zuckerberg. Ele não vai. Você tem que analisar o dado, pegar, pedir sua agência de marketing, você me manda o relatório, senta com a gente e fala assim, levou pouca lead ou a lead não é boa, o que a gente pode fazer para mudar? Vamos mudar o público, vamos mudar um criativo, vamos colocar um pixel aqui de tal coisa para a gente medir tal coisa. É isso que a gente tem que fazer. Todo o resto que você querer colocar no meio disso é você querer colocar, pesar uma situação que pode ser leve. Processo, pessoas e plataformas. Você é herege. Eu? Não vou falar Os nada, clientes não. evangélicos nossos vão cancelar contrato porque você fala mal de Almi, misericórdia. E se eu contar as piadas que você faz aqui, a gente perde todos os clientes. Coloca, vamos colocar. Ô, João, você tem algumas gravadas aí? Coloca como making off aqui do podcast. Bem, Almi, então eu acho que de ponto principal que a gente pode tirar desse podcast é para começar qualquer estratégia, para começar o investir em marketing, você precisa ter... Da gente. Sim. Você precisa do contador agora. Você precisa do contador agora? Vamos falar a verdade. Você precisa da gente. Tá resumido. A gente é a maior da América Latina, não é à toa. Pode continuar. Não, perdi o sentido agora. Aí, ó, você falou mal de Deus, parece que o microfone aqui tá caindo. Isso aqui é a resposta, tá? O meu tá firme, então... eu acho que o meu tá caindo. Quando começa a cair o microfone aqui, você tá louco. Não, você tá louco. Não tem como, não. Ah, dessa parte de transformar a lead em cliente, antes de voltar para o meu resumo final aqui, um outro ponto muito importante que as empresas contábeis precisam saber sobre investimento em anúncio, investimento em SEO, em geração de leads e geração de oportunidades, tá? O objetivo do Google, o que o Google faz? Ele põe clientes dentro do seu site, põe lead dentro do seu site. Põe lead. Então, é a mesma coisa de você estar, por exemplo, com uma loja no shopping. As pessoas estão passando no corredor, o que o Google faz? Pega as pessoas do corredor e coloca dentro da sua loja. Então, o Google vai fazer isso. Ele vai pegar pessoas que estão navegando no Google e colocar dentro do seu site. Legal, Vanessa. O seu site precisa ser otimizado, precisa ser focado em conversão, precisa gerar uma boa experiência para o seu cliente, passar informações relevantes para essa pessoa que entrou no seu site se transformar num lead. Então, esse é o primeiro ponto. É a mesma coisa. O que é mais gostoso? Você passear no shopping, ver aquele tanto de loja bonita, aquele tanto de vitrine bonita, ou andar numa rua de terra batida, vendo entendeu? Então, o shopping tá pro físico, assim como um bom site, né? Tá pro digital.
Exatamente. Vai lá. E desse ponto da geração desses leads, é o seguinte, você tem que pensar em quem é o seu cliente. Voltamos lá na parte da estratégia. São 3 pontos que eles estão extremamente interligados. Porque a quantidade de pessoas que andam por um corredor de um shopping e que dali entra na Cacau Show para comprar uma trufa de R$2 é imensamente maior do que a quantidade de pessoas que entram numa Prada para comprar uma bolsa. Legal. Então, tem a diferenciação de quem é o público que vai entrar no seu site e de quanto custa trazer esse público também. Legal, Vanessa. Muito bom. Aí vem essa diferenciação. Então, primeiro ponto, o Google pega pessoas da internet, dos navegadores e joga dentro do seu site. Cabe ao seu site ser atrativo para essas pessoas se transformarem em leads. A pessoa se transformou em lead, é uma oportunidade de negócio, cabe ao seu comercial transformar ele em venda. Então, essa parte deixa de ser responsabilidade do marketing, passa a ser vendas. Perfeita colocação, acho que dá até um belo corte. Quebrou um pouco o clima da heresia que a gente cometeu aqui. Perfeito. E você voltou para o clima da heresia. Não, eu quero que eu tô com a consciência pesada. Eu percebi. Mas Ele tem muito cliente evangélico. Bastante, viu? Bastante. Tô brincando, gente. O marketing é ateu. Vocês não. Boa. Bem, então, para a gente resumir, eu acho que um pouco tudo que a gente falou aqui, né? O mínimo que você precisa de marketing, caso você não contrate a gente, é ter processos, estratégias, analisar, saber quem que é o seu potencial cliente, onde que ele está, ter plataformas e mensurar os seus resultados, ter dados para você analisar, para você ter ponto de partida e ponto de chegada e analisar todo o trajeto e ter pessoas para executar e fazer tudo isso acontecer. Você quer complementar? Não, eu brinquei sim que tem que contratar a gente e tudo, mas mais importante... Brincou não, você falou sério. Não, claro, eu falei sério. E a palavra é uma arma, né? A flecha lançada não tem volta, não. E é verdade, mas... Você acabou de comentar um monte de heresia e agora tá citando a Bíblia? Que Bíblia, sou? Isso é Batman. Isso é Batman. Você não viu o Bíblia. Batman, não? Isso é Bíblia. Não, Batman falou no filme. Tá bom. O que acontece? Mas o mais importante, assim, desse conteúdo, claro que a gente faz conteúdo pra gente falar um pouco o que a gente faz, explicar um pouco do mercado, explicar o mínimo do marketing que ela pode fazer. Mas se as empresas elas não tiver um orçamento encaixado para gastar aí uma equipe interna de marketing inteira, ou de contratar uma empresa mais especializada, com mais profundidade, porque o nosso trabalho é um trabalho muito profundo. Nosso trabalho não é um trabalho raso, essa é a grande verdade. Porque nós somos o nicho do subnicho da contabilidade. A gente sabe que a gente não pega necessariamente aquele cara bem de inicinho. A gente sabe exatamente aonde a gente realmente é muito bom e aonde talvez ele sozinho consiga gerar um resultado economizando mais. Mas a minha grande questão aqui é que ele faça alguma coisa. Se ele não tiver condição de investir dinheiro, que invista o tempo. Aquela questão da pílula que eu falei, né? Se você não tem dinheiro, pelo menos o tempo. Investe o tempo, aprende. A gente tem muito conteúdo aqui, mas busque outros conteúdos, busca conteúdo de fora, leia alguma coisa de negócio, principalmente no mercado B2B, para que as pessoas entendam o que é o mercado B2B, como que faz para avançar nesse mercado. Que eu tenho certeza que quando eu vejo um comentário no YouTube, alguma coisa, não, esse conteúdo me ajudou muito, esse conteúdo foi muito legal, isso às vezes pra gente vale muito mais do que qualquer coisa. Porque a gente sabe que de alguma forma a gente plantou uma semente aí pro cara conseguir prosperar. Porque na verdade o que a gente faz é querer que as empresas prosperem. Sim. E quando eu falei brincando, mas quando eu falo que o marketing ele é ateu, porque ele tem que ser, a gente tem que acreditar em números. Sim. A gente tem que acreditar em dados. Nesse caso, quando a gente fala desse caso. Porque quando a gente se baseia nisso, a gente não se perde e não se frustra quando alguma coisa dá errado. Porque a gente consegue tentar entender ali o que foi que a gente errou. Então, é um convite para que todos pensem com mais seriedade nos números. E entenda que não é só fazer quando a gente faz um artigo para o blog, o cliente pede para mudar o tema. Muda o tema, fala da minha empresa. Ele tem que entender que ele está mudando toda uma estratégia.
E quando ele pede para a gente fazer um anúncio, pede para tirar o anúncio, analisar os dados com um dia e tirar o anúncio do ar com 2, porque a gente não gera uma quantidade satisfatória de lead, ele está atrapalhando todo um processo. E que se ele acreditar no processo e acreditar, pelo menos, tentar seguir o processo durante um tempo, ele vai ver que tudo que ele sonha, que ele planeja, e até que ele reza, pode acontecer. Só tem que acreditar. Porque você pega empresas, eu vou dar o exemplo do Conta Azul, ou Anderson Fernandes, ou qualquer outro cara aí grande do mercado, todos têm um processo muito bem definido. Sim. Estratégia, processo, todos eles analisam dados muito bem. Então, é isso que a gente precisa, ter isso no mercado, né? Queria te agradecer, tinha muito tempo que a gente não gravava junto. Foi excelente esse podcast com você, eu acho que vai dar muito trabalho pro editor, muito trabalho. Desculpa, João, não briga comigo. Aí o João falou que não gosta de refazer o conteúdo, porque ele não gosta de renderizar. Ô, gente, fala um negócio com vocês. Qual câmera que tá? Ô, gente, aqui, o João, nosso editor, ele não gosta de renderizar o vídeo. Então, se tiver alguma coisa errada, vai errado, viu, gente? Porque ele não renderiza o vídeo 2 vezes, não. Então é isso. Ô, João, obrigado. Temos um conteúdo? Ô, Vanessa, temos um conteúdo. Muito obrigado. Tamo junto. Tamo junto. Gente, obrigada pela audiência. Se vocês tiverem qualquer dúvida, ideia, sugestão de tema, quiserem saber mais sobre como que a gente trabalha, quiserem falar mal de alguma coisa, criticar o Almir tendo feito heresias aqui, comenta aqui embaixo, deixa sua opinião aqui pra gente, ativa o sininho para receber nossas notificações, siga as redes sociais. E pra quem comentou lá que a minha oratória é muito ruim, né? Sua dicção. Minha dicção é muito... Pra quem comentou que a minha dicção é muito ruim, posta a conta bancária aí. Obrigado, valeu.